No início de janeiro de 1895, uma pequena formação rochosa perdida no meio do Oceano Atlântico, a mais de 1.100 quilômetros da costa brasileira, tornou-se palco de uma crise diplomática que testaria a jovem República do Brasil e revelaria as ambições silenciosas do maior império do mundo. A Ilha da Trindade, território vulcânico inóspito e desabitado, sem água doce permanente ou solo fértil para a agricultura, parecia não ter qualquer valor estratégico aos olhos desatentos. Mas para as potências europeias da era vitoriana, cada fragmento de terra no oceano representava uma peça fundamental no tabuleiro do poder global. Um ponto de controle sobre rotas comerciais e comunicações que conectavam continentes. Quando navios de guerra britânicos desembarcaram na ilha e hastearam a bandeira do Reino Unido, iniciava-se um confronto que exporia a fragilidade da soberania brasileira, a voracidade do imperialismo europeu e a importância crescente da tecnologia das comunicações na geopolítica mundial. O que parecia ser apenas mais uma demonstração de força do Império Britânico transformou-se em um episódio revelador sobre as relações de poder no Atlântico Sul, sobre o papel da diplomacia em tempos de desigualdade militar absoluta e sobre como uma nação recém-proclamada como república enfrentaria o teste de defender sua integridade territorial contra a maior potência naval do planeta. A história da ocupação britânica da Ilha da Trindade não é apenas sobre uma ilha remota, mas sobre soberania, comunicações globais, disputas imperialistas e a luta de uma jovem nação para afirmar seu lugar no concerto das nações civilizadas. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. A Ilha da Trindade emergiu das profundezas do Atlântico há aproximadamente 3 milhões de anos, resultado de atividade vulcânica intensa ao longo da cadeia de montanhas submarinas, Vitória Trindade, uma formação geológica que se estende desde a plataforma continental brasileira até o meio do oceano. Com seus 9,2 quilômetros quadrados de extensão, a ilha apresenta um relevo fortemente acidentado, marcado por elevações que atingem até 600 metros de altitude, formadas por sucessivas erupções vulcânicas que cessaram há aproximadamente 50 mil anos. O clima oceânico tropical, com temperatura média anual de 25 graus Celsius, é pontuado por invasões periódicas de frentes frias provenientes do Polo Sul, especialmente entre abril e outubro, transformando aquele pedaço de terra em um ambiente ora tórrido, ora fustigado por ventos violentos e chuvas torrenciais. Até meados do século XIX, cerca de 85% da superfície da ilha estava coberta por uma floresta de árvores conhecidas como colubrina glandulosa, espécimes que alcançavam 15 metros de altura e 40 centímetros de diâmetro de tronco, produzindo uma madeira vermelha e duríssima que seria confundida com o pau-brasil e cobiçada até sua quase extinção completa. A vegetação exuberante abrigava uma fauna peculiar, com destaque para enormes populações de caranguejos terrestres, espécies endêmicas de aranhas e centenas de aves marinhas migratórias que encontravam na ilha um refúgio seguro para a reprodução. As águas que circundam Trindade pertencem à corrente do Brasil, caracterizadas por alta salinidade e riqueza, em peixes nobres como badejos, xaréus, garoupas e barracudas, além de serem frequentadas por tartarugas marinhas, que depositam seus ovos nas praias rochosas durante determinadas épocas do ano. A descoberta europeia da ilha remonta ao ano de 1501, quando o navegador português João da Nova, comandando uma esquadra rumo às Índias, avistou aquele paredão rochoso surgindo do horizonte azul do Atlântico. A localização estratégica da ilha, no caminho das rotas que ligavam a Europa à Ásia,
e as costas brasileiras fez com que rapidamente se tornasse um ponto de referência para navegadores e um local de reabastecimento ocasional de água quando as chuvas permitiam. Em 1539, o rei Dom João III de Portugal, reconhecendo a necessidade de ocupar as terras recém-descobertas e defendê-las contra ambições estrangeiras que já se faziam presentes, entregou a Ilha da Trindade a Belchior Camacho, transformando-a em donatária insular segundo o mesmo modelo das capitanias hereditárias estabelecidas no Brasil continental. Entretanto, a distância extrema da costa, o solo impróprio para cultivo de gêneros agrícolas comerciais, a ausência de fontes permanentes de água doce e a dificuldade de estabelecer povoamentos duradouros fizeram com que a tentativa de colonização fosse rapidamente abandonada. Ao longo dos séculos seguintes, a ilha serviu como abrigo temporário para navegadores, piratas e exploradores de diversas nacionalidades, tornando-se objeto de visitas esporádicas que incluíram figuras célebres da história científica mundial. Em 1700, o astrônomo inglês Edmund Halley, aquele mesmo cujo nome batiza o famoso cometa, desembarcou na ilha durante uma expedição científica e, encontrando-a deserta e sem qualquer sinal de ocupação efetiva, tomou posse em nome da coroa britânica, hasteando a bandeira do Reino Unido e declarando o território como possessão inglesa. Este ato de Halley, embora não tenha gerado ocupação permanente, naquele momento, estabeleceu um precedente que seria invocado quase 2 séculos depois como fundamento jurídico para novas reivindicações britânicas. Em 1782, forças britânicas retornaram à ilha e estabeleceram uma ocupação mais substancial, erigindo 2 fortificações que ficariam conhecidas como Fortaleza do Alto e Fortaleza da Praia, localizadas em extremidades opostas do território. A investigação portuguesa da época reportou que a maior dessas fortificações contava com mais de 12 peças de artilharia montadas em carretas, sem plataformas adequadas, canhoneiras ou muralhas fortificadas, enquanto a menor dispunha de 3 peças. A população britânica na ilha somava cerca de 150 habitantes, distribuídos em 19 alojamentos precários. Diante desta ocupação, Portugal protestou energicamente e iniciou gestões diplomáticas para reverter a situação. Em 1783, o capitão de mar e guerra português José de Melo Brainer recebeu ordens para expulsar os invasores ingleses e estabelecer uma colônia permanente que assegurasse a soberania lusitana sobre o território. Brainer executou sua missão com eficiência, desembarcando com uma força considerável, expulsando os britânicos e estabelecendo uma colônia com aproximadamente 150 pessoas trazidas dos Açores, acompanhadas de religiosos franciscanos encarregados da assistência espiritual. A empreitada incluiu a introdução de animais domésticos, como ovelhas e porcos, o plantio de sementes diversas na esperança de estabelecer agricultura de subsistência e o início sistemático da retirada da valiosa madeira de colubrina, cuja cor vermelha e extrema dureza levaram à confusão com o pau-brasil e alimentaram esperanças comerciais que nunca se concretizariam plenamente. A ocupação portuguesa durou 12 anos, marcados por dificuldades extremas, e em 1795 as famílias foram resgatadas em estado absoluto de miséria, derrotadas pela hostilidade do ambiente, pela falta de água adequada, pelas doenças tropicais e pelo isolamento completo. Após o abandono português, a Ilha da Trindade voltou ao estado de desocupação permanente, tornando-se novamente apenas um ponto de parada ocasional para navios que cruzavam o Atlântico Sul. O século XIX trouxe uma sucessão de visitantes ilustres que documentaram as características científicas e geográficas daquele território singular. Em 1775, o célebre navegador e naturalista inglês James Cook
incluiu Trindade em uma de suas expedições exploratórias, produzindo descrições detalhadas da topografia e das condições naturais da ilha. Em 1826, o navegador francês Dumont d'Urville fez escala no arquipélago durante suas viagens de exploração científica pelo hemisfério sul. Em 1839, os botânicos ingleses Dalton Hooker e Sir Clark Ross desembarcaram durante uma expedição rumo à Antártica, coletando espécimes da flora única da região. Em 1876, cientistas ingleses como John Murray, T. H. Tizard, H. Moseley e M. A. Buchanan visitaram a ilha no contexto da famosa expedição Challenger, que circunnavegou o globo, realizando estudos oceanográficos pioneiros. Cada uma dessas visitas produziu relatos, mapas e descrições que gradualmente incorporaram Trindade ao conhecimento geográfico e científico europeu, mas nenhuma resultou em ocupação permanente ou em reivindicações formais de soberania. Com a proclamação da independência do Brasil em 1822 e posteriormente da República em 1889, a Ilha da Trindade passou juridicamente para o domínio brasileiro, como parte da herança territorial portuguesa na América do Sul. Em 1882, o governo imperial brasileiro formalmente incorporou o arquipélago de Trindade e Martim Vaz ao território nacional, estabelecendo sua soberania legal sobre aquelas terras isoladas. No entanto, a incorporação formal não foi acompanhada de qualquer tentativa de ocupação efetiva ou de vigilância regular, uma omissão que refletia tanto as limitações materiais do império quanto a percepção de que aquele pedaço de rocha vulcânica no meio do oceano tinha pouco valor prático ou estratégico. Esta negligência benigna seria um erro de cálculo que custaria caro quando as realidades geopolíticas do final do século XIX transformassem ilhas oceânicas remotas em ativos estratégicos valiosos para as grandes potências europeias. O final do século XIX testemunhou uma transformação radical na importância estratégica de ilhas oceânicas aparentemente insignificantes, e esta mudança estava intimamente ligada a uma revolução tecnológica que redefiniu as comunicações globais: a telegrafia submarina. Desde que Samuel Morse realizou suas primeiras experiências com cabos submarinos em 1842, a ideia de conectar continentes através de fios submersos no fundo do oceano capturou a imaginação de engenheiros, empresários e governos. Em 1850, os irmãos Brett instalaram o primeiro cabo telegráfico internacional atravessando o Canal da Mancha entre a Grã-Bretanha e a França, um feito que, apesar de seu rompimento quase imediato por um pescador, demonstrou a viabilidade técnica do conceito. A descoberta da gutapercha, um látex natural extraído de árvores do arquipélago malaio, forneceu o material, isolante essencial, que tornava possível proteger os condutores de cobre da corrosão pela água salgada. Ao longo da década de 1850, mais de 30 cabos submarinos foram instalados, conectando várias partes da Europa, incluindo linhas através do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro, com a mais longa alcançando 574 quilômetros. O grande desafio permanecia sendo o Atlântico, cuja travessia exigiria aproximadamente 3.000 quilômetros de cabo submerso a profundidades que chegavam a 4.000 metros, uma empreitada que testaria os limites da engenharia vitoriana. Em 1858, após múltiplas tentativas fracassadas, navios britânicos e americanos finalmente conseguiram estender um cabo telegráfico completo através do Atlântico, conectando a Irlanda à Terra Nova e permitindo, pela primeira vez na história humana, a comunicação quase instantânea entre a Europa e a América do Norte. As primeiras mensagens trocadas foram:
entre a Rainha Vitória da Inglaterra e o presidente James Buchanan dos Estados Unidos, um evento celebrado como um dos maiores triunfos tecnológicos da era. Embora este primeiro cabo tenha funcionado por apenas 3 semanas antes de falhar devido a problemas técnicos não resolvidos, ele demonstrou a possibilidade de comunicações transcontinentais e desencadeou uma corrida para estabelecer redes telegráficas globais. Em 1866, um cabo transatlântico novo e aperfeiçoado foi instalado com sucesso, desta vez funcionando de forma permanente e eficaz, transmitindo 8 palavras por minuto e reduzindo o tempo de comunicação entre continentes de semanas para minutos. Este avanço tecnológico transformou fundamentalmente o comércio internacional, a diplomacia e o exercício do poder imperial, permitindo que governos em Londres, Paris ou Lisboa controlassem colônias distantes, com uma precisão e rapidez anteriormente inimagináveis. Para o Império Britânico, que dominava vastos territórios na África, Ásia, Austrália e Américas, a rede telegráfica submarina tornou-se a espinha dorsal do controle imperial, permitindo comunicação direta entre a metrópole e as colônias mais remotas e facilitando a coordenação de operações militares, comerciais e administrativas em escala global. Na década de 1890, a tecnologia telegráfica submarina havia amadurecido consideravelmente, com cabos mais resistentes, melhor isolamento e repetidores que amplificavam os sinais ao longo de grandes distâncias. O volume de mensagens transmitidas explodiu de poucos telegramas em 1870 para aproximadamente 2 milhões em 1895, enquanto os custos para o usuário caíram drasticamente. Uma mensagem de Londres para Nova Delhi, que custava 101 shillings e levava dias para chegar no início da Telegraph e a submarina, passou a custar apenas 4 shillings e chegava em meia hora ao final do século. Esta revolução nas comunicações deu à Grã-Bretanha uma vantagem estratégica imensa, pois a maioria dos cabos submarinos no mundo era de propriedade ou estava sob controle britânico, permitindo a Londres não apenas comunicar-se rapidamente com seus domínios, mas também monitorar e potencialmente interceptar comunicações de outras nações. Neste contexto, cada ponto de terra no oceano que pudesse servir como estação de reforço, manutenção ou conexão para cabos submarinos adquiria valor estratégico significativo, transformando ilhas remotas e aparentemente inúteis em ativos geopolíticos importantes na competição entre as grandes potências. Foi precisamente esta transformação tecnológica e estratégica que trouxe à Ilha da Trindade novamente a atenção do Império Britânico. Empresas britânicas de telegrafia submarina estavam planejando expandir sua rede de cabos para conectar a Europa com a América do Sul, particularmente com a Argentina, um mercado crescente de grande importância comercial para a Grã-Bretanha. A rota mais eficiente para tal cabo passaria pelo Atlântico Sul, e a Ilha da Trindade, localizada estrategicamente entre a costa africana e a costa brasileira, apresentava-se como um local ideal para uma estação intermediária onde o cabo poderia ser ancorado, reparado se necessário e, eventualmente, ramificado para diferentes destinos. A ilha oferecia não apenas uma posição geográfica favorável, mas também a possibilidade de estabelecer uma base permanente sob controle britânico que poderia servir múltiplos propósitos estratégicos: monitoramento de rotas marítimas comerciais, ponto de reabastecimento para navios da Marinha Real e controle sobre comunicações telegráficas vitais para o comércio e a segurança no Atlântico Sul. Para uma potência imperial que via o controle das comunicações globais como fundamental para manter sua supremacia, a possibilidade de estabelecer soberania sobre Trindade representava uma oportunidade estratégica que não poderia ser ignorada. O contexto político britânico no início de 1895 era particularmente propício para aventuras imperialistas. O governo liberal de Lord Rosebery
que assumiu o cargo de primeiro-ministro em março de 1894, após a renúncia de William Gladstone, caracterizava-se por uma postura fortemente favorável à expansão imperial. Archibald Primrose, o quinto conde de Rosebery, era um defensor convicto de políticas imperialistas agressivas, acreditando que a expansão contínua do Império Britânico era não apenas desejável, mas necessária para manter a supremacia global da Grã-Bretanha frente à crescente competição de outras potências europeias e dos Estados Unidos. Seu governo, embora marcado por divisões internas dentro do Partido Liberal e por conflitos com a Câmara dos Lordes controlada pelos conservadores, mantinha uma política externa assertiva que não hesitava em empregar pressão diplomática ou força militar para assegurar interesses britânicos ao redor do mundo. Sob a liderança de Rosebery, o Império Britânico estava no auge do que ficaria conhecido como New Imperialism, caracterizado pela partilha da África entre as potências europeias, pela consolidação do controle sobre a Índia e pela busca incessante de novos territórios e esferas de influência em todas as regiões do globo. Neste contexto ideológico e político, a ocupação de uma ilha desabitada no Atlântico Sul, que poderia servir aos interesses estratégicos e comerciais britânicos, parecia não apenas justificável, mas quase obrigatória segundo a lógica imperial da época. A decisão de ocupar a Ilha da Trindade foi tomada no gabinete de Lord Rosebery, em dezembro de 1894, ou janeiro de 1895, e executada com a eficiência característica da Marinha Real Britânica. Em janeiro de 1895, navios de guerra britânicos navegaram até a ilha, desembarcaram forças navais, hastearam a bandeira do Reino Unido e estabeleceram uma ocupação formal do território. A justificativa oficial, apresentada pelo governo britânico, baseava-se em dois argumentos principais. Primeiro, que a ilha estava desocupada há mais de um século, o que, segundo o direito internacional da época, poderia configurar abandono por parte do Estado que anteriormente reivindicava a soberania. Segundo, que Edmund Halley havia tomado posse da ilha em nome da coroa britânica em 1700, estabelecendo um precedente histórico de reivindicação territorial que nunca havia sido formalmente contestado ou abandonado. Além destes argumentos jurídicos, os britânicos apresentaram o propósito declarado de estabelecer uma estação telegráfica para apoiar a instalação e manutenção de cabos submarinos que conectariam a Inglaterra com a Argentina, um objetivo ostensivamente comercial e técnico que mascarava as dimensões estratégicas mais profundas da ocupação. A operação foi conduzida de forma discreta, sem grande alarde público, refletindo talvez uma consciência de que ocupar território reivindicado por outra nação soberana, mesmo que remotamente localizado e aparentemente abandonado, poderia gerar complicações diplomáticas. A característica mais extraordinária e reveladora desta crise foi o fato de que o governo brasileiro só tomou conhecimento da ocupação britânica da Ilha da Trindade aproximadamente 6 meses após sua ocorrência. A informação não chegou através de canais oficiais brasileiros, vigilância, naval ou inteligência diplomática, mas sim através da imprensa inglesa, que noticiou o fato como parte da cobertura rotineira das atividades do Império. Esta descoberta tardia revelou de forma chocante a fragilidade do controle brasileiro sobre seu próprio território, a ausência de qualquer sistema efetivo de vigilância ou presença nas águas territoriais distantes e a dependência humilhante de fontes estrangeiras para obter informações sobre violações da soberania nacional. O governo do presidente Prudente de Moraes foi informado do ocorrido somente em junho de 1895, quando o Ministério das Relações Exteriores recebeu telegramas de Arthur de Souza Correia, o ministro plenipotenciário do Brasil em Londres,
que havia tomado conhecimento da ocupação através de publicações nos jornais britânicos. A notícia chegou ao Congresso Nacional Brasileiro em julho do mesmo ano, provocando uma explosão de indignação patriótica que reverberou pelas instituições políticas e pela opinião pública, especialmente na capital Rio de Janeiro. A reação popular no Brasil foi imediata, visceral e reveladora das tensões políticas e sociais que marcavam a jovem república. Quando a população carioca foi informada de que uma potência estrangeira havia ocupado o território brasileiro sem qualquer resistência ou mesmo conhecimento prévio das autoridades nacionais, a ira pública manifestou-se em protestos violentos que incluíram a depredação do Café Londres, uma conceituada casa comercial britânica, estabelecida na tradicional Rua do Ouvidor, no centro histórico da cidade, que serviu como alvo simbólico para a fúria anti-inglesa que varreu a capital. Este episódio de violência popular, embora rapidamente contido pelas autoridades, sinalizava a profundidade do sentimento nacionalista ferido e a sensibilidade da opinião pública brasileira a qualquer manifestação de imperialismo estrangeiro, particularmente por parte da Grã-Bretanha, com quem o Brasil mantinha uma relação histórica complexa e frequentemente conflituosa. No Congresso Nacional, a ocupação de Trindade tornou-se imediatamente uma questão política explosiva que transcendeu as divisões partidárias usuais. O deputado Nilo Peçanha, figura proeminente da oposição e futuro presidente do Brasil, declarou que ante a imagem da pátria querida e por cuja integridade territorial todos os brasileiros eram um só homem e uma só vontade, desapareceriam os partidos e os atritos, as discórdias e as reações. O deputado Lamenha Lins, membro da Comissão de Tratados e Diplomacia da Câmara dos Deputados, lamentou que as nações europeias estavam de alcateia para explorar as fraquezas brasileiras, uma caracterização que capturava o sentimento de vulnerabilidade e cerco que permeava o discurso político brasileiro da época. O contexto das relações Brasil-Grã-Bretanha em 1895 era marcado por uma história de conflitos, tensões e desequilíbrios de poder que tornavam qualquer nova disputa territorial particularmente sensível. Desde a assinatura do Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre o Brasil e a Grã-Bretanha, em 1827, havia surgido um sentimento anti-inglês significativo em diversos setores da sociedade brasileira, alimentado pela percepção de que os tratados favoreciam desproporcionalmente os interesses comerciais britânicos em detrimento da economia nacional. Este sentimento se intensificou na década de 1840, quando a Marinha Real Britânica realizou incursões em águas territoriais brasileiras como parte de seus esforços para suprimir o tráfico de escravos, operações que, embora justificadas pelo objetivo humanitário de combater a escravidão, eram vistas no Brasil como violações inaceitáveis da soberania nacional. Na primeira metade dos anos de 1860, a chamada Questão Christie levou ao rompimento completo das relações diplomáticas entre Brasil e Grã-Bretanha, quando o embaixador britânico William Christie apresentou demandas ultrajantes e ameaças de represálias militares em resposta a incidentes menores envolvendo cidadãos britânicos no Rio de Janeiro. Embora as relações tenham sido eventualmente restauradas através da mediação da Rainha Vitória, o episódio deixou cicatrizes profundas na memória coletiva brasileira. Além destas questões históricas, em 1895, o Brasil e a Grã-Bretanha estavam envolvidos em outra disputa territorial significativa conhecida como a Questão de Pirara, resultante do expansionismo britânico na região amazônica a partir da Guiana Britânica. As autoridades coloniais britânicas reivindicavam vastos territórios na fronteira norte do Brasil, apoiadas pelo poder militar e econômico do Império,
criando uma situação de tensão permanente que exigia constante vigilância diplomática e consumia recursos limitados do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. A situação em 1895 era, portanto, extremamente delicada para o frágil governo republicano brasileiro, pressionado internamente pela opinião pública e pela oposição política para restabelecer a soberania sobre Trindade, mas não dispondo de qualquer recurso além do diplomático para enfrentar a maior potência naval do mundo. A República do Brasil, proclamada apenas 6 anos antes, em 1889, ainda lutava para consolidar-se institucionalmente, enfrentando revoltas regionais, instabilidade econômica crônica, divisões políticas profundas e sérias dúvidas sobre sua capacidade de sobreviver como regime político. Qualquer demonstração adicional de fraqueza ou incapacidade de defender a integridade territorial poderia alimentar tanto movimentos monarquistas restauracionistas quanto aventuras militares golpistas, tornando a crise de Trindade não apenas uma questão de política externa, mas uma ameaça potencial à própria estabilidade do regime republicano. O presidente Prudente José de Moraes Barros, que assumira o cargo em 15 de novembro de 1894 como o primeiro presidente civil do Brasil e o primeiro eleito por voto popular direto, encontrava-se em uma posição política extremamente vulnerável quando a crise de Trindade eclodiu. Prudente de Moraes representava a ascensão da oligarquia cafeicultora paulista ao poder nacional, após o período da chamada República da Espada, quando militares como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto haviam dominado o Executivo Federal. Sua eleição marcou a transição para o domínio civil, mas este processo estava longe de ser pacífico ou consolidado. O presidente enfrentava a oposição feroz dos chamados florianistas, saudosistas da ditadura do Marechal Floriano Peixoto, que controlavam setores significativos do exército e que viam no governo civil uma traição aos ideais republicanos e um enfraquecimento do Estado brasileiro. Além disso, Prudente de Moraes lidava com a continuação da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, um conflito regional violento que havia começado em 1893 e que ameaçava a unidade nacional. Seu vice-presidente, Manuel Vitorino Pereira, alinhava-se com os setores florianistas e frequentemente conspirava contra o presidente, criando uma situação de conflito interno no próprio executivo. Neste contexto de fragilidade política extrema, a ocupação britânica de Trindade representava tanto um desafio quanto uma oportunidade. Um desafio porque qualquer demonstração de fraqueza poderia ser fatal politicamente, mas também uma oportunidade, porque uma defesa bem-sucedida da soberania nacional poderia unificar as facções políticas em torno de seu governo e consolidar sua legitimidade. A política externa brasileira sob Prudente de Moraes buscava equilibrar vários objetivos aparentemente contraditórios. Por um lado, o governo desejava restabelecer relações cordiais com as potências europeias, particularmente com Portugal, com quem as relações diplomáticas haviam sido rompidas durante a Revolta da Armada em 1893 devido a acusações de que o governo português apoiava os revoltosos. Por outro lado, havia pressões internas significativas para adotar uma política mais americana, voltada para a cooperação com outras repúblicas do continente e o distanciamento de influências europeias consideradas potencialmente ameaçadoras à soberania nacional. O deputado Lamenha Lins e outros políticos brasileiros exaltavam a necessidade de fazer uma política mais americana oposta à intervenção europeia, ecoando princípios da doutrina Monroe que advogavam pela não intervenção europeia nas Américas. No entanto, a realidade econômica e financeira do Brasil tornava impossível qualquer confronto sério com as potências europeias, particularmente a Grã-Bretanha, que era o principal parceiro comercial do país, o maior investidor estrangeiro na economia brasileira
e o credor mais importante da dívida externa nacional. O governo de Prudente de Moraes estava justamente negociando com banqueiros ingleses a consolidação da dívida externa através da operação conhecida como Funding Loan, que seria a base da política fiscal executada nos anos seguintes e que exigia manter relações minimamente cordiais com Londres. Diante desta complexa conjuntura política e econômica, o governo brasileiro optou por uma estratégia exclusivamente diplomática para resolver a crise de Trindade, recusando-se a considerar qualquer opção militar, que seria de qualquer forma completamente inviável. A Marinha do Brasil, em 1895, não tinha qualquer capacidade de enfrentar a Marinha Real Britânica, que dominava os mares com uma frota de centenas de navios de guerra modernos, apoiados por bases navais espalhadas pelo mundo inteiro e por uma tradição de supremacia naval que remontava a séculos. Qualquer tentativa brasileira de retomar Trindade pela força resultaria inevitavelmente em humilhação militar completa e possivelmente em represálias britânicas que poderiam incluir bloqueios navais aos portos brasileiros com consequências econômicas devastadoras. O ministro plenipotenciário Arthur de Souza Correia, em Londres, foi instruído a abrir negociações diplomáticas com o governo britânico, buscando resolver a questão através de canais pacíficos e civilizados. Souza Correia, diplomata experiente e hábil, compreendeu rapidamente que a melhor estratégia seria buscar mediação internacional para a disputa, evitando tanto um confronto direto impossível de vencer, quanto uma simples capitulação que seria politicamente inaceitável no Brasil. A resistência inicial do governo brasileiro a aceitar mediação internacional refletia a preocupação de que entrar em uma disputa formal sobre um território que se sabia brasileiro poderia estabelecer precedentes perigosos e legitimar questionamentos sobre outras partes do território nacional que também eram remotas e pouco ocupadas. Ironicamente, enquanto a crise diplomática entre Brasil e Grã-Bretanha se desenvolvia, um terceiro personagem extraordinário adicionava uma camada de absurdo à situação. Em 1888, um excêntrico aventureiro americano chamado James Aloysius Harden Hickey, nascido de pai irlandês-americano e mãe francesa, visitou a Ilha da Trindade durante uma viagem pelo Atlântico Sul e concebeu a ideia fantástica de transformá-la em seu próprio principado. Harden Hickey, genro de um magnata do petróleo e possuidor de considerável fortuna pessoal, declarou-se Príncipe James I de Trindade em 1893, criando símbolos nacionais completos incluindo bandeira, brasão e selos postais para seu imaginário Estado soberano. Ele preparou um elaborado plano de colonização, abriu um escritório de representação diplomática em Nova York e conseguiu surpreendentemente que algumas publicações e até certas personalidades tratassem seu principado com uma seriedade que beirava o surrealismo. A declaração de Harden Hickey virou manchete em diversos jornais americanos e europeus, tornando-se uma espécie de piada internacional que, no entanto, revelava o estado de abandono e a falta de controle efetivo que caracterizava a situação de Trindade. Quando os britânicos ocuparam a ilha em 1895, o autoproclamado príncipe tentou desesperadamente obter apoio do governo americano para suas reivindicações, enviando cartas formais ao secretário de Estado Richard Olney pedindo mediação na disputa com a Inglaterra e o Brasil. Olney, no entanto, tornou as cartas públicas como exemplos de extravagância, o que transformou Harden Hickey em motivo de chacota generalizada e acabou com qualquer credibilidade residual que seu projeto pudesse ter tido. Arrasado pelo fracasso de suas ambições imperiais de bolso, James Harden Hickey eventualmente se suicidou em 1898 em um hotel no Texas, deixando para trás apenas a memória
bizarra de um homem que sonhou ser príncipe de uma ilha brasileira perdida no oceano. Enquanto o drama cômico-trágico de Hardin Hickey se desenrolava nos bastidores, a séria disputa diplomática entre Brasil e Grã-Bretanha continuava através dos canais apropriados. Um desenvolvimento crucial ocorreu em junho de 1895, quando o governo liberal de Lord Rosebery caiu após perder uma votação na Câmara dos Comuns sobre o fornecimento de explosivos para o exército. O Partido Conservador, liderado por Robert Gascoigne Cecil, o terceiro Marquês de Salisbury, venceu as eleições gerais realizadas em julho de 1895 com uma maioria esmagadora de 152 assentos no parlamento. Lord Salisbury, que já havia servido como primeiro-ministro em 2 períodos anteriores, assumiu o cargo pela terceira e última vez, iniciando um mandato que duraria até 1902. Este câmbio de governo em Londres revelou-se favorável aos interesses brasileiros, pois embora Salisbury fosse um imperialista convicto que presidiu sobre uma expansão massiva do Império Britânico durante sua gestão, ele era significativamente menos agressivo em sua abordagem do que Rosebery havia sido. Salisbury acreditava firmemente na superioridade da civilização europeia, e particularmente britânica, e na necessidade do domínio imperial sobre os povos considerados atrasados, mas ao mesmo tempo era um político pragmático que evitava conflitos desnecessários e que valorizava a diplomacia cuidadosa sobre aventuras imperialistas mal calculadas. Sua política externa ficaria conhecida pela expressão Splendid Isolation, uma estratégia de evitar alianças permanentes no continente europeu enquanto se mantinha supremacia naval e comercial global. Uma abordagem que priorizava interesses vitais sobre expansão territorial indiscriminada. Sob o governo de Salisbury, as negociações sobre Trindade adquiriram um tom diferente. Os britânicos começaram a reconsiderar se a ilha realmente valia o custo diplomático de um conflito prolongado com o Brasil e possivelmente com outras nações americanas que poderiam ver a ocupação como uma violação dos princípios de não intervenção europeia nas Américas. Do ponto de vista técnico, a utilidade de Trindade como estação telegráfica revelou-se questionável ao exame mais detalhado. A ilha era extremamente difícil de acessar, com condições de desembarque perigosas durante grande parte do ano devido ao mar agitado e à ausência de portos naturais protegidos. As condições climáticas eram hostis, com calor extremo alternando com tempestades violentas, e a completa ausência de água doce permanente tornaria extremamente custoso manter uma estação operacional permanente. Além disso, desenvolvimentos alternativos na tecnologia telegráfica e rotas alternativas para cabos submarinos tornavam possível contornar Trindade completamente, eliminando a necessidade técnica absoluta de usar a ilha como ponto de conexão. Estes fatores práticos, combinados com a crescente pressão diplomática brasileira e a mediação que seria oferecida por Portugal, convenceram o governo Salisbury de que era preferível buscar uma saída negociada da crise que preservasse as relações anglo-brasileiras sem sacrificar princípios fundamentais. A mediação portuguesa revelou-se crucial para o desfecho favorável da disputa. Portugal mantinha relações históricas profundas, tanto com o Brasil, sua antiga colônia, quanto com a Grã-Bretanha, sua tradicional aliada na Europa desde a Aliança Anglo-Portuguesa que remontava ao século XIV. O governo português ofereceu-se para arbitrar a disputa, propondo examinar a documentação histórica sobre a descoberta, ocupação e reivindicações de soberania sobre a Ilha da Trindade para determinar qual nação tinha o título legal mais forte. Para o Brasil, aceitar a mediação portuguesa representava uma solução diplomaticamente aceitável que permitia evitar tanto a confrontação
militar impossível quanto a simples capitulação humilhante. Para a Grã-Bretanha sob Salisbury, a arbitragem oferecia uma forma de recuar da posição insustentável sem admitir erro ou fraqueza, apresentando a retirada como conformidade com um julgamento internacional imparcial, em vez de rendição a pressões brasileiras. As negociações mediadas por Portugal examinaram cuidadosamente a história da ilha, incluindo a descoberta portuguesa por João da Nova em 1501, a ocupação e fortificação portuguesa no século XVIII, a incorporação formal ao território brasileiro em 1882 e as reivindicações britânicas baseadas na visita de Edmund Halley em 1700 e nas ocupações temporárias subsequentes. A conclusão da arbitragem portuguesa foi inequívoca. A Ilha da Trindade pertencia legalmente ao Brasil. O argumento decisivo foi que Portugal havia mantido soberania contínua sobre a ilha desde sua descoberta em 1501 até a independência brasileira em 1822, quando todos os territórios portugueses na América do Sul foram transferidos para o novo Império do Brasil. As ocupações britânicas temporárias, embora historicamente documentadas, não haviam resultado em reivindicações formais persistentes de soberania nem em ocupação permanente efetiva que pudesse fundamentar uma transferência legal de título. A teoria de abandono do território por falta de ocupação permanente, embora tecnicamente defensável segundo certas interpretações do direito internacional da época, foi considerada insuficiente para anular a soberania brasileira estabelecida através de título histórico válido e reconhecimento internacional. Diante desta determinação, o governo britânico de Lord Salisbury aceitou retirar-se de Trindade, encerrando a ocupação que havia durado aproximadamente 19 meses. Em agosto de 1896, as forças britânicas evacuaram a ilha, arriaram a bandeira do Reino Unido e retornaram aos seus navios, deixando o território desocupado, mas com a soberania brasileira formalmente reconhecida e restaurada internacionalmente. Para o Brasil, o desfecho representou um triunfo diplomático significativo, embora temperado pela consciência de quão próximo o país havia chegado de perder permanentemente parte de seu território. A resolução pacífica da crise, através de mediação internacional, estabeleceu um precedente importante para futuras disputas territoriais e validou a estratégia de recorrer ao direito internacional e à arbitragem em vez de confrontação militar quando se enfrentavam potências militarmente superiores. O sucesso diplomático fortaleceu temporariamente o governo de Prudente de Moraes, demonstrando que a defesa da soberania nacional era possível mesmo para uma república jovem e frágil, quando se utilizavam as ferramentas adequadas da diplomacia civilizada. A oposição florianista, que havia instrumentalizado a questão de Trindade para atacar o presidente e pressionar por políticas mais agressivas, viu-se parcialmente desarmada pelo resultado favorável, embora muitos críticos argumentassem que o desfecho deveu-se mais à falta de interesse britânico persistente do que à eficácia da diplomacia brasileira. O deputado Tomás Cavalcante expressou esta visão cética ao afirmar que a devolução da ilha só havia acontecido em razão do desinteresse da Inglaterra pela ilha, e não propriamente pelo firme propósito brasileiro e pela mediação portuguesa, uma interpretação que, embora parcialmente válida, minimizava o mérito do trabalho diplomático realizado. Consciente de que a ausência de ocupação efetiva havia criado a oportunidade para a aventura britânica, o governo brasileiro decidiu tomar medidas concretas para assegurar a presença nacional permanente em Trindade. Em janeiro de 1897, o navio de guerra Benjamin Constant foi despachado para a ilha com a missão de erigir um marco de soberania que afirmaria de forma inequívoca o domínio brasileiro sobre aquele território.
O marco foi instalado em 24 de janeiro de 1897 em um local proeminente da ilha, trazendo uma inscrição profundamente significativa que capturava o espírito da vitória diplomática. O direito vence a força. Esta frase eloquente encapsulava a essência do que havia ocorrido, celebrando o triunfo do direito internacional sobre a força bruta do poder militar, afirmando que mesmo uma nação pequena e militarmente fraca poderia defender sua soberania através de argumentos legais válidos e diplomacia hábil quando confrontada com o maior império do mundo. O marco permanece até hoje na ilha, localizado em frente à casa da chefia do posto oceanográfico moderno, servindo como lembrança tangível deste episódio crucial na história diplomática brasileira. Complementando esta afirmação simbólica de soberania, em 1910, uma divisão de cruzadores da Marinha do Brasil, composta pelos navios República e Andrada, visitou a ilha e erigiu um monumento de granito na praia que passou a levar o nome do navio, um obelisco destinado a reforçar e perpetuar a afirmação do domínio brasileiro sobre Trindade. No entanto, estabelecer marcos e monumentos revelou-se insuficiente para garantir ocupação efetiva permanente, um desafio que persistiria por décadas. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, a ilha foi ocupada temporariamente por forças brasileiras como medida preventiva contra possíveis ações de potências inimigas no Atlântico Sul. Em 1914, havia ocorrido ao largo de Trindade a chamada Batalha de Trindade, um confronto naval entre navios da Marinha Imperial Alemã e da Marinha Real Britânica, demonstrando que a posição estratégica da ilha permanecia relevante em tempos de guerra global. Entre 1924 e 1926, durante o estado de sítio decretado pelo presidente Arthur Bernardes, para combater movimentos tenentistas, a ilha foi utilizada como presídio político para opositores do regime, uma função sinistra que transformou aquele território remoto em um local de exílio e sofrimento. Prisioneiros políticos que incluíam militares com carreiras futuras ilustres como Eduardo Gomes e Juarez Távora, candidatos a presidente, e interventores federais como Augusto Maynard Gomes e Roberto Carneiro de Mendonça, foram confinados em condições extremamente precárias, em barracas de lona sob o sol escaldante e as chuvas tropicais. As provisões eram inadequadas. A caça de animais selvagens como cabritos e porcos tinha pouco sucesso, e a pesca era perigosa nas ondas violentas que cercam a ilha. Nessas condições desumanas, vários prisioneiros padeceram de avitaminose, beriberi e polineurite, havendo inclusive casos fatais que marcaram este capítulo sombrio da história política brasileira. Apenas em 1957, o Brasil estabeleceu finalmente uma presença permanente efetiva em Trindade com a instalação do posto oceanográfico da Ilha da Trindade, uma guarnição militar mantida pela Marinha do Brasil, que desde então tem sido ocupada continuamente por aproximadamente 32 militares que se revezam a cada 2 meses. Esta presença permanente, mantida ininterruptamente há mais de 6 décadas, finalmente garante que nunca mais surgirá dúvida sobre a ocupação efetiva brasileira do território, eliminando qualquer possibilidade de futuras reivindicações baseadas em abandono ou falta de controle. O posto realiza observações oceanográficas, meteorológicas e ambientais, contribuindo para a pesquisa científica internacional, enquanto simultaneamente afirma a soberania nacional sobre este pedaço remoto do território brasileiro. A importância estratégica de Trindade permanece relevante no século XXI, pois a zona econômica exclusiva ao redor da ilha estende o controle brasileiro sobre vastas áreas do Atlântico Sul ricas em
recursos marinhos e potencialmente em depósitos minerais submarinos, além de garantir presença nacional em uma região oceânica crucial para rotas marítimas comerciais e para a segurança hemisférica. A crise da Ilha da Trindade, de 1895 a 1896, oferece múltiplas lições sobre as realidades do poder internacional, sobre a importância da diplomacia e do direito internacional, e sobre as vulnerabilidades enfrentadas por nações em desenvolvimento, mesmo em questões de soberania territorial básica. A facilidade com que a Grã-Bretanha ocupou o território brasileiro, a demora de 6 meses para que o governo brasileiro sequer tomasse conhecimento da violação de sua soberania e a completa impossibilidade de resposta militar revelaram de forma brutal a fragilidade da jovem república e a distância imensa que separava o Brasil das grandes potências em termos de capacidade estatal, vigilância territorial e projeção de poder. A incapacidade de defender militarmente o território nacional forçou uma dependência total da diplomacia e do direito internacional, ferramentas que felizmente revelaram-se suficientes neste caso específico, mas que poderiam facilmente ter falhado se a Grã-Bretanha tivesse interesses mais vitais em jogo, ou se a conjuntura política britânica não tivesse mudado favoravelmente com a substituição de Rosebery por Salisbury. O episódio demonstrou que mesmo princípios de direito internacional e arbitragem respeitados dependem, em última análise, da vontade das grandes potências de aceitá-los, e que uma nação sem poder militar adequado está perpetuamente à mercê da boa vontade ou do desinteresse de vizinhos mais fortes. A resolução da crise através da mediação portuguesa também ilustrou a importância de relações diplomáticas cuidadosamente cultivadas e da capacidade de mobilizar apoio internacional em momentos de necessidade. A disposição de Portugal em mediar a disputa, motivada tanto por laços históricos com o Brasil quanto por interesse em manter boas relações com a Grã-Bretanha, forneceu o mecanismo através do qual uma solução mutuamente aceitável pôde ser alcançada. Esta experiência reforçou a importância da diplomacia multilateral e da construção de redes de relacionamento internacional que podem ser mobilizadas em momentos de crise. O trabalho de diplomatas como Arthur de Souza Correia, em Londres, que compreenderam as nuances da política britânica e que souberam navegar os canais diplomáticos apropriados, foi absolutamente crucial para o desfecho favorável. A crise também estabeleceu precedentes importantes para futuras disputas territoriais brasileiras, incluindo questões de fronteira com países vizinhos que seriam resolvidas através de arbitragem internacional nas décadas seguintes, frequentemente com a participação decisiva do Barão do Rio Branco, o mais célebre diplomata brasileiro, cuja atuação na questão de Palmas com a Argentina já havia demonstrado o valor da estratégia arbitral. Do ponto de vista da história das relações internacionais mais amplas, o episódio de Trindade representa um microcosmo das tensões entre imperialismo europeu e soberania de nações americanas que caracterizaram o final do século XIX. A ocupação britânica, justificada por argumentos técnicos sobre estações telegráficas, mas fundamentada em última análise na lógica imperial de controle territorial e projeção de poder, exemplificava a mentalidade imperialista que via o globo inteiro como potencialmente disponível para a apropriação europeia, baseada em critérios de ocupação efetiva e utilidade civilizacional. A resistência brasileira e o eventual sucesso diplomático representavam uma afirmação de que as repúblicas americanas tinham direito à integridade territorial mesmo quando careciam de poder militar para defendê-la pela força, um princípio que estava sendo gradualmente estabelecido através de declarações como a doutrina Monroe e através de casos específicos como este. A disposição da Grã-Bretanha sob Salisbury de aceitar a arbitragem e reconhecer a soberania brasileira
em vez de simplesmente manter o território pela força, refletia uma crescente consciência de que o imperialismo desenfreado tinha custos diplomáticos e políticos, que nem sempre justificavam ganhos territoriais marginais, especialmente em regiões onde os interesses vitais britânicos não estavam verdadeiramente em jogo. A dimensão tecnológica da crise, centrada na importância das comunicações telegráficas submarinas, também merece reflexão sobre como avanços tecnológicos podem transformar radicalmente o valor estratégico de territórios aparentemente sem importância. Trindade passou de uma ilha vulcânica remota e inútil para um ativo estratégico cobiçado simplesmente porque a tecnologia de cabos submarinos tornou ilhas oceânicas em potenciais nós vitais de comunicação global. Esta lição sobre a relação entre tecnologia e geopolítica permanece relevante, já que avanços tecnológicos continuam redefinindo o que constitui território estrategicamente valioso, seja através de satélites, fibras óticas ou recursos naturais previamente inacessíveis. A história de Trindade sugere que nenhum território é permanentemente sem importância e que mudanças tecnológicas ou estratégicas podem subitamente transformar pedaços esquecidos de terra em objetos de competição internacional intensa. Esta realidade impõe às nações a necessidade de manter vigilância e algum grau de presença mesmo em territórios remotos que parecem não ter valor atual, precisamente porque o valor pode emergir inesperadamente com mudanças nas circunstâncias tecnológicas ou estratégicas. Para o Brasil especificamente, a crise de Trindade serviu como catalisador para uma consciência maior sobre a necessidade de capacidade naval adequada e de sistemas de vigilância territorial que pudessem detectar e responder a violações de soberania de forma tempestiva. A humilhação de descobrir a ocupação estrangeira através de jornais estrangeiros 6 meses após o fato expôs lacunas fundamentais na capacidade do Estado brasileiro de exercer soberania efetiva sobre seu território, particularmente em áreas marítimas e insulares remotas. Embora o desenvolvimento de tal capacidade permanecesse desafio de longo prazo constrangido por limitações financeiras e tecnológicas, o episódio pelo menos estabeleceu a consciência da necessidade e criou pressão política para investimentos graduais em capacidades navais e de inteligência. O estabelecimento eventual do posto permanente em Trindade, em 1957, representou a culminação desta lição aprendida, garantindo que nunca mais a ilha ficaria vulnerável à ocupação oportunista por falta de presença brasileira verificável. A crise também teve ramificações para a política interna brasileira, especialmente no contexto das lutas entre civis e militares pelo controle do Estado republicano. O sucesso diplomático de Prudente de Moraes em resolver a questão de Trindade sem recurso à força militar forneceu um exemplo de como liderança civil poderia defender interesses nacionais através de meios pacíficos e civilizados, contrapondo-se às narrativas florianistas que defendiam soluções militares autoritárias para problemas nacionais. No entanto, o episódio também reforçou argumentos sobre a necessidade de forças armadas adequadas, já que a completa impotência militar brasileira diante da Marinha Real Britânica havia sido dolorosamente demonstrada. Este debate sobre o equilíbrio apropriado entre diplomacia e força militar, entre priorização de desenvolvimento econômico versus capacidade bélica, continuaria dominando a política brasileira nas décadas seguintes, com a questão de Trindade servindo como referência frequentemente citada em ambos os lados do argumento. Em retrospectiva histórica, a tentativa britânica de tomar a Ilha da Trindade em 1895 representa um episódio relativamente menor nas histórias tanto do Brasil quanto da Grã-Bretanha, facilmente esquecido em meio a eventos mais dramáticos e consequenciais que marcaram aquele período turbulento.
No entanto, sua importância reside precisamente em sua qualidade reveladora como caso de estudo sobre as dinâmicas de poder internacional, sobre as possibilidades e limitações da diplomacia e sobre as realidades enfrentadas por nações em desenvolvimento no sistema internacional dominado por potências imperiais. A história de como uma pequena ilha vulcânica no meio do oceano tornou-se objeto de disputa internacional e de como essa disputa foi resolvida através de negociação em vez de guerra, oferece insights valiosos sobre como nações desiguais em poder podem ainda encontrar modos de coexistência pacífica através de instituições e normas internacionais, sempre reconhecendo que tais soluções dependem da vontade dos poderosos em aceitar constrangimentos ao exercício de sua força. Hoje, mais de um século após a crise, a Ilha da Trindade permanece firmemente sob soberania brasileira, com o posto oceanográfico da Ilha da Trindade garantindo presença permanente que nunca mais poderá ser questionada. A zona econômica exclusiva ao redor do arquipélago de Trindade e Martim Vaz estende o controle brasileiro sobre vastas áreas do Atlântico Sul, contribuindo significativamente para a área marítima total sob jurisdição nacional e para os recursos potencialmente disponíveis para a exploração futura. A ilha serve como plataforma para pesquisa científica oceanográfica, meteorológica e ambiental, contribuindo para o conhecimento global sobre ecossistemas marinhos e mudanças climáticas. Sua importância estratégica permanece, embora transformada pelas realidades do século XXI, onde satélites substituíram cabos telegráficos submarinos, mas onde controle territorial marítimo permanece crucial para a segurança nacional e desenvolvimento econômico. O episódio de 1895, com sua combinação peculiar de alta política internacional, disputa territorial, revolução tecnológica e até mesmo o elemento bizarro do autoproclamado príncipe americano, permanece como uma história fascinante que ilumina um momento crucial na formação da soberania brasileira e nas relações entre Brasil e as potências europeias. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!